Abra a palavra de Deus em Marcos capítulo 10, versículo de número 46. Marcos 10, 46. Glória a Jesus. Você acredita que o teu milagre vai acontecer? Nós, como cristãos, devemos viver de milagre em milagres. Porque nós vivemos pela fé. Marcos 10, versículo de número 46. O tema da mensagem nesta noite é a oportunidade de Bartimeu. A oportunidade de Bartimeu. Versículo de número 46 de Marcos, capítulo de número 10. Ele diz assim: depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse ao que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Pai, estamos aqui diante da tua presença. Somos dependentes do teu Espírito Santo. Nós, Pai, somos insignificantes neste lugar. Mas o teu Espírito Santo conhece cada coração e cada necessidade. Por isso, fala conosco pela sua palavra. Nos dê sabedoria que venha do alto, Pai, para falar com teus filhos escolhidos, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, glorificando este Deus, exaltando o nome do Senhor. Nesta noite, que o Senhor nos dá como oportunidade, nesse texto, que eu sei que é um texto bem conhecido da igreja, onde Jesus cura um cego de Jericó, conhecido como cego de Jericó, o cego Bartimeu. Aqui Jesus estava saindo de Jericó. Jesus, os seus discípulos e uma grande multidão. Eu tenho frisado nas mensagens aqui, as passagens de Jesus, que Jesus sempre tinha uma grande multidão acompanhando ele. Dificilmente Jesus estava só. Por isso Jesus orava nas madrugadas, nos montes, porque era um momento que ele conseguia ficar só e ter comunhão com Deus. Porque na parte do dia, onde Jesus estava, a multidão acompanhava Jesus. Mas o interessante é que essa multidão não acompanhava Jesus porque queria a salvação, ou porque se preocupava com a vida eterna. Essa multidão acompanhava Jesus porque estava interessado em milagres, estava interessado em receber algo de Deus, estava interessado em ver sinais e maravilhas, como viram. Porque onde Jesus estava, maravilha acontecia. E eu quero dizer que Jesus está aqui nesta noite na pessoa bendita do Espírito Santo. Então vai acontecer maravilhas. Então coisas começavam a acontecer. Então Jesus sempre tinha muitas pessoas acompanhando ele. E numa certa altura, saindo de Jericó, um homem cego, conhecido como Bartimeu, estava à beira do caminho mendigando. Estava ali, pedindo esmola. E qual era o problema deste homem, conhecido por Bartimeu? Qual eram os problemas desse homem?
E é isso que nós vamos entender aqui nesta noite. Qual era o verdadeiro problema de Bartimeu? Qual era o problema mais sério que ele tinha? Qual era a situação mais grave, não só dele, mas de toda a humanidade? Porque o homem tem um problema gravíssimo, e ele não sabe disso. Ele não tem esse conhecimento. Então nós vamos aqui ver na vida desse homem alguns problemas que ele tinha. E o mais grave também. O primeiro problema deste homem, conhecido por Bartimeu, ele era cego. Qualquer um aqui pode atestar que a cegueira é um problema grave também, é ou não é? Hoje, tem uns recursos que ajudam uma pessoa que tem deficiência visual. Hoje tem calçadas especiais, é ou não é? Calçado com aquela faixa, onde eles com uma bengala facilmente eles aprendem a andar e a se conduzir. Existem alguns institutos, como em Curitiba tem um, dos cegos, que dão toda a atenção e instruções, ensinam eles a andar no centro de Curitiba, ensinam eles aquela leitura, para eles conseguirem a ler inclusive. Então existe muitos recursos. O governo também existe algo com relação à vida financeira deles. Eles recebem um dinheiro por a sua deficiência. Então há recursos. Como é que nós identificamos um cego hoje? Pelo óculos escuro e a bengala, é ou não é? Agora Bartimeu, como é que se reconhecia Bartimeu? Não tinha óculos naquela época. Se reconhecia aquele homem pela sua capa. A capa de Bartimeu era a sua identidade. Ele tinha uma capa liberada, justamente mostrando que era cego e podendo ter liberação para esmolar. Então a capa era a sua identidade. Então o primeiro problema desse homem era a cegueira física. Ele não enxergava. Segundo problema desse homem era mendigo. Vivia de esmolas. Dependia de terceiros. Dependia de outros para sobreviver. Se ninguém ajudasse ele, ia passar fome, ia passar necessidade. Dependia da misericórdia de outras pessoas, até para se alimentar. De quem passasse pelo caminho, de quem cruzasse aquele local aonde ele estava. Então ele dependia de alguém que fosse até lá. Ele escutava passos e pedia a esmola. Se não passasse ninguém no caminho, ele não teria ajuda nenhuma. Então ele dependia de outros. Terceiro problema dele: era um homem com muitos traumas e decepções. Por que eu posso dizer isso? Primeira coisa, ninguém sabia o seu nome. Mas espera aí, o nome dele não era Bartimeu? Não. Bartimeu significa filho de Timeu. Bar é filho. Timeu era o nome do seu pai. Então todos conheciam ele como o filho de Timeu. Ninguém sabia o nome dele. Bartimeu não era um nome, era uma referência. Se alguém soubesse o nome dele e falasse, ninguém ia identificar quem era. Conhecia-o como filho de Timeu. Com certeza o seu pai era alguém influente na cidade, por citar o nome dele, senão não citaria. Mas quem era o cego? Quem era Bartimeu, filho de Timeu? Somente mais um cego, um mendigo, cujo nem o seu nome era citado. Então isso com certeza trouxe para ele também muitos traumas. A situação física já é um trauma. A dependência
de estar esmolando já é outro trauma. A questão do seu nome nem ser citado pelas pessoas, só ser reconhecido como filho de Timeu, já era um outro trauma. Então esse homem, no seu interior, era um homem machucado, era um homem que não tinha esperanças, era um homem que estava totalmente fora do padrão. Era um homem com problemas psicológicos, muito sério. Imagina o coração deste homem, humilhado, sem nenhuma esperança, sem projetos, planos, nenhuma perspectiva de mudança, estava somente sobrevivendo. Essa era a situação de Bartimeu. Este homem era tão excluído da sociedade, que quando passa Jesus com a multidão, e ele pergunta o que estava acontecendo, e alguém diz que quem estava passando para ele era Jesus Cristo de Nazaré, e ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão procura impedi-lo, procura afastá-lo. Veja lá em Marcos 10, 48, se você fechou, abre de novo, me deixa aberto, porque nós vamos trabalhar um pouco esse texto. Marcos 10, versículo 48. Veja o que acontecia aqui. Ele começou a clamar quando ele soube que era Jesus. Quando ele soube, ele não estava enxergando, ele não estava vendo. Versículo 48 diz: e muitos o repreendiam para que se calasse. Então a multidão, e quem sabe até os discípulos que estavam com Jesus, tentaram impedir Bartimeu de clamar a Jesus. Tentaram impedir. Por quê? Você é um cego, você é um mendigo, você só é o filho de Timeu, então você não merece, ou você não tem condições de estar perto do mestre. A tua questão física, a tua questão financeira, a tua questão social, posição social, não te dá o direito de estar perto do mestre. É isso que a multidão estava falando. Nós somos melhores do que você, nós estamos perto do mestre, mas você não tem, então cala-te. Agora você imagina este homem. Por que isso, meu querido? Porque nós julgamos pela aparência. O homem tem esta, vou colocar aqui até mania, de julgar pela aparência. Mas o que a Bíblia diz com relação a isso? Vamos lá para primeira, não fecha aí, tá? Não perca essa página, mas vamos lá para 1 Samuel, capítulo 16, versículo de número 6. 1 Samuel. 1 Samuel 16, versículo de número 6. Samuel 16, 6. Aqui mostra quando Deus fala com o profeta Samuel para ungir um dos filhos de Jessé como rei de Israel. Deus tinha rejeitado Saul pela sua desobediência, apesar de ter sido escolhido por Deus, mas ele desobedeceu e andou fora dos caminhos do Senhor. Deus o rejeita. E Deus disse para Samuel: tu vai até a casa de Jessé e você vai ungir um dos filhos dele como rei. Samuel vai até a casa de Jessé, mas veja o que acontece. Samuel chegando lá, os filhos de Jessé estão na casa dele para o banquete e para a unção, menos Davi. Aí vem o primeiro filho de Jessé, chamado Eliabe. Veja lá, e sucedeu o que? Entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Quando Samuel vê aquele homem entrando, chamado Eliabe,
Ele olha a aparência. Veja o versículo de número 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Aleluia! Deus não olha a aparência. Samuel olhou o primeiro filho de Jessé, e eu vejo aqui que não foi só também Samuel, eu creio que o próprio pai de Eliabe olhou para Eliabe e viu ele como um rei. O menorzinho Davi estava lá no campo, nem foi chamado para aquela reunião de culto, porque ninguém atentava para Davi. Mas o que Deus falou aqui, quando Samuel viu este homem, a estatura dele, com certeza era um homem de boa aparência, alto, físico, que nem eu assim, físico bem bombado. O que Samuel falou? É este é o ungido do Senhor. Deus falou, pera aí, eu o tenho rejeitado. Não atentes para a sua aparência, nem para a sua estatura, pois eu não vejo como vê o homem, eu vejo o coração. Deus está olhando para o meu coração e para o seu coração, o que está dentro de nós. Por isso Ele nos escolheu, por isso nós estamos aqui. Quem sabe se Deus olhasse para a nossa aparência, nossa forma de agir, nós nunca nem estaríamos aqui, nem seríamos escolhidos. Mas Deus olhou para dentro de nós e nos escolheu. Então não é para olhar pela aparência. Eu acho que vai ser aquilo, vai bombar. Não vai não. Você quer ver mais um versículo que fala sobre isso? Está lá em João. João capítulo 7, versículo 24. João 7, versículo 24. Diz assim: não julgueis segundo a aparência, mas julgais segundo a reta justiça. Então nós não podemos julgar as pessoas pela aparência. Você sabe que a aparência, para o ser humano, conta demais. Se você entrar numa loja de chinela havaiana, ninguém vai te dar muita pelota. Mas entre de terno para você ver. Entre internado. Vai comprar um carro com a irmã lá, para você ver. Chega de terno lá. Ou qualquer lugar. Um banco, principalmente em banco. Eles olham muito a aparência. O ser humano olha a aparência. Mas Deus diz aqui, não julguei segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Por isso nós temos que olhar as pessoas no seu interior. Por que essa pessoa é assim? Por que está acontecendo isso com ela? Por que ela é desse jeito? Por que ela age desta forma? Nós julgamos segundo a aparência. Essa pessoa é fraca, essa pessoa ela não quer nada com nada. Mas muitas vezes não é isso. Nós temos que olhar o seu interior. O que acontece com ela? Por que ela é daquele jeito? Sondar o seu coração. E só tem um que conhece o coração da pessoa, e é Deus. E você tem comunhão com esse Deus. Então não é segundo a aparência. Por isso Jesus passou aonde estava Bartimeu. Quem sabe toda aquela multidão, todo aquele povo, os discípulos, não passassem por ali. Jesus passou por ali, naquele local, justamente para ter um encontro com Bartimeu. Era a oportunidade de Bartimeu. Jesus estava dando uma oportunidade para aquele homem. Então o terceiro problema dele é justamente
o seu problema e trauma interior. Sabe qual é o maior problema do homem com relação a ele mesmo? É ele se perdoar. Tem pessoas que não se perdoam. Ela fica se condenando, se julgando. O diabo fica lançando na mente dela. Mas Deus quer fazer uma limpa em nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. Quarto problema de Bartimeu, e o mais grave de todos, e não só dele, mas de toda a humanidade. Este problema ele é gravíssimo. Ele estava à beira do caminho, ou junto ao caminho, como diz algumas traduções que nós lemos aqui, que é a mesma coisa, junto ou à beira. Ou seja, ele não estava no caminho. O que significa isso? Que quem não está no caminho está correndo um risco muito sério com a sua alma. Pode perder a sua salvação a qualquer momento. O que Jesus disse? Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Irmão, se nós não estivermos no caminho, se o ser humano não estiver no caminho de Jesus, a sua alma está com um risco muito sério de condenação eterna. E eu tenho batido aqui na mesma tecla todos os cultos. Se nós não tivermos salvação, nada tem valor. A salvação da nossa alma é o nosso maior bem. Tem gente sorrindo, festejando, brincando, passeando, viajando, comprando coisas, numa alegria tremenda, mas porque ele não entende que a sua alma está correndo um sério risco de passar a eternidade longe dos caminhos do Senhor, na condenação. Porque está correndo um risco muito sério de a qualquer momento passar para o outro lado. Está longe do caminho, está afastado do caminho, ou à beira do caminho. Por isso é perigoso. Por isso é sério estar longe deste caminho. A palavra não dá alguns alertas aqui. Eu quero que você abra lá em João 8,12. João 8,12. Quem está no caminho, veja o que acontece com quem está no caminho. João 8, versículo de número 12. Jesus falando aqui. Falou-lhe, pois, Jesus outra vez. João 8, versículo 12. Falou-lhe, pois, Jesus outra vez dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia! Então no caminho tem luz. O caminho de Cristo, ele é claro. Se nós estivermos no caminho, você vai ter uma luz te dirigindo, te direcionando. Ele é a luz da vida. Mas fora do caminho estamos em trevas. Bartimeu estava em trevas fisicamente e trevas espiritualmente. Precisava de luz, precisava de conhecimento. Você sabe qual que é a diferença? Quando você conhece a Cristo e você não conhece a Cristo, eu vou te dar uma referência aqui. Quando você passa numa cidade que você nunca passou, quem viajou, quem que já viajou muito de caminhão, ônibus aqui? Muitas pessoas viajaram. Você entra num local que você nunca passou. Vamos colocar aqui 3 horas da manhã. Você passa de carro naquela cidade. 3 horas da manhã de carro. Uma velocidade de 60, 80 km por hora. Aí no outro dia, você passa meio-dia, a hora que o sol está no auge, você passa naquele mesmo local a pé, andando pelo caminho. Qual é a diferença? É gritante. Porque a meio-dia, a pé, você vai ver coisa que você não viu às 3 horas da manhã de carro. Isso é a diferença de quem conhece o caminho, Jesus Cristo, e quem não conhece. Quem não conhece, ele passa de carro às 3 horas da manhã à noite.
escuro. E quem conhece está andando a pé de dia, vendo todos os detalhes. Os pequenos detalhes. Este homem estava em trevas, precisava de luz. Nós precisamos de luz. Você já tem essa luz, está dentro de você. Mais um versículo de João aí, 12, versículo de número 26. João 12, 26. Veja só, quem está no caminho? João 12, 26. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Aqui está falando do caminho. Se alguém me serve, está comigo no caminho. Aonde eu estiver, ali estará o meu servo. Estaremos com Cristo em toda a sua caminhada. Somos servos dele, estamos no caminho com ele. E se estamos com ele, se alguém me servir, o Pai o honrará. Então Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, Deus vai mudar a tua história, porque ele é Deus de honra. O tempo pode passar, mas a honra vem. O Filho de Deus não vai sofrer para sempre. Tem um momento que Deus não basta, e Deus honra. Você quer ver um exemplo disso? Vamos lá para Josué capítulo 14. Josué 14. Velho Testamento. Versículo de número 8. Versículo 7. Josué 14, 7, 8 e 9. Aqui fala de um homem chamado Caleb. Quem era Caleb? Caleb era um dos 12 espias escolhido para espiar a terra de Canaã, quando o povo saiu do Egito. Os dois únicos homens que foram a favor da terra e de Moisés e da promessa de Deus foi Josué e Caleb. 10 que voltaram amaldiçoaram a terra. Por isso aquele povo andou 40 anos no deserto. 40 anos sofrendo, e até morrer toda aquela geração. Mas teve 2 homens que não temeram. Um era Josué e o outro era Caleb. E veja o que acontece com Caleb. Versículo de número 7 de Josué capítulo 14. Da idade de 40 anos era ele tinha 40 anos quando espiou a terra. 40 anos, veja só. Quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe a resposta, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que já hoje sou de idade de 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força? Então era, tal é agora a minha força para a guerra, e para sair, e para entrar. Aleluia! Veja aquele que não sai dos caminhos. Josué e Caleb foram os únicos daquela geração de adultos que entraram na terra prometida. E quando Caleb voltou de lá, ele recebeu uma promessa de Moisés, que a terra que ele pisou seria dele e dos filhos dele, de toda a geração. Eles voltaram, andaram 40 anos no deserto, morreu toda aquela geração. Veja bem, daquele dia que eles voltaram, 40 anos, até o dia que eles entraram na terra, da conquista, do momento que eles conquistaram a terra, deu 45 anos. Ele estava com 85 anos.
E ele chegou para Josué e disse: olha, Moisés me prometeu. Ele não esqueceu a promessa de Deus, porque ele estava no caminho. Quem está no caminho não esquece as promessas de Deus. Moisés me prometeu que toda a terra que eu pisei com meus pés, Ele daria a mim e toda a minha geração, meus filhos. E eu tenho força ainda para guerrear, eu tenho força para entrar e sair, ou seja, eu tenho força para plantar, eu tenho força para arar a terra. E sabe o que aconteceu com Caleb? Ele recebeu a sua herança 45 anos depois. Você vai receber a sua herança, porque Deus escolheu, Deus te chamou, Deus vai te honrar. Mas não podemos sair do caminho. Se nós sairmos do caminho, nós vamos perder tudo que Deus tem preparado para nós. Não podemos. Temos que estar no caminho. Se não perder o caminho, meu querido, vai ter um momento que Deus dá um basta na situação. Devemos servir a Cristo com o nosso coração. Não podemos ficar em cima do muro. Não podemos, temos que sair de cima do muro. Até porque o muro é do diabo. O muro pertence a ele. Tem gente adiando muita coisa. Eu tenho um amigo que está adiando o seu batismo faz quase 30 anos. E eu falo com ele e diz assim: não senti ainda. Meu querido, o batismo não é sentimento, é decisão. É posição. Eu falei: fica sentindo, você não vai sentir nunca. E se Jesus voltar, meu amigo, você vai ser batizado, vai ser no mármore do inferno. Posição, decisão. O muro não é de Deus, o muro é do capeta. Por isso que a Bíblia diz sim, sim e não, não. Quantas pessoas estão adiando? Mês que vem eu começo a jejuar. Mês que vem eu vou começar a ler a Bíblia. Mês que vem eu vou começar a ser dizimista fiel. Mês que vem eu vou começar a me consagrar. Irmãos, mês que vem pode não chegar. O dia é hoje, é agora. Não podemos deixar para amanhã. Já imaginou se Bartimeu tivesse perdido a sua oportunidade? A onda pode nunca mais passar. Nunca mais. Há muitos anos atrás, um brasileiro foi campeão de surf. E aí depois na reportagem perguntaram para ele como que ele ganhou do melhor do mundo. O melhor do mundo, se não me engano, era um americano. Ele falou assim: eu ganhei não porque eu era o melhor. Eu ganhei porque o campeão, o atual campeão, perdeu a melhor onda. A onda veio. E ele não pegou aquela onda, ficou esperando a próxima, achando que a próxima era melhor. E o brasileiro pegou aquela onda e ganhou. Então a onda pode passar uma vez só. Bartimeu só tinha uma chance. E ele não perdeu a sua chance. Não perdeu. Mas qual é o maior problema do homem? É a salvação. É a condenação eterna. Todo homem está na condenação eterna. Vamos lá para Romanos. Capítulo 3, versículo 9, versículo 10. Romanos 3, 9 e 10. Veja só o que está escrito. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não tem nenhum homem justo na terra. Todos estão debaixo do pecado. Todos estão debaixo da condenação. Todos estão caminhando a passos largos para o inferno. Por isso a mensagem ela tem que ser clara. Ela não pode fazer rodeios. Ela não pode massagear o ego do homem, enganar o homem. Ela tem que ser no real, o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que todos estão debaixo do pecado.
e que não há nenhum justo, nenhum sequer. Todo homem está com um problema gravíssimo no seu coração e se chama condenação eterna. Mas existe uma solução. Existe uma solução para este problema gravíssimo. Está lá em Romanos 6:23. Romanos 6:23. Veja o que acontece quem está embaixo do pecado e veja o que acontece quem aceita a solução. Romanos 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Aleluia! Então o pecado nos encerra na morte, o pecado nos leva à condenação, o pecado nos afasta de Deus, o pecado nos deixa longe do caminho. Mas quando nós entregamos a vida para Jesus Cristo, de graça nós recebemos a vida eterna, e o nosso maior problema está solucionado. E podemos ter certeza da salvação. Podemos bater no peito e dizer: eu vou para o céu. Eu vou andar em ruas de ouro. Eu vou morar para sempre com o Senhor. Por quê? Porque Jesus pagou o preço da nossa salvação e resolveu o nosso maior problema. Por isso nós devemos clamar a Jesus, como fez Bartimeu. Bartimeu clamou a Jesus. Ele clamou por misericórdia. E quando nós clamamos por misericórdia, quando o homem clama por misericórdia, há uma promessa de Deus com relação a isso, que está lá em Mateus 11:28. Volta um pouco lá, Mateus 11:28. Veja o que acontece com quem clama. Mateus 11, versículo de número 28. Mateus 11, 28, 29 e 30, diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia! Então Jesus aqui tem uma promessa: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, troque esse fardo pesado, troque esse peso que você carrega pelo fardo de Jesus, que é leve, porque o preço já foi pago lá na cruz. Bartimeu começou a clamar: Deus, eu não aguento mais, tira esse fardo de mim. E o fardo mais pesado de Bartimeu não era a cegueira, não era a mendigância, não era o seu trauma, era a sua condenação, porque o homem que está na condenação, ele é pesado, o seu coração é triste, há uma falsa paz nele. Então tem que clamar, temos que buscar. Isaías nos alerta com relação a isso. 700 anos antes de Cristo, Isaías já nos alertava com relação a este assunto. Vamos lá para Isaías. Bíblia. Isaías 55, versículo de número 3. Veja a promessa. Isaías falando aqui. Isaías 55, versículo de número 3. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Aleluia! Veja o que Isaías aqui há 700 anos fala com relação a Jesus. Vinde a mim, inclinai o vosso ouvido, ou seja, escutai, e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo.
perpétuo. Deus tem uma aliança conosco perpétua. Essa aliança não se rompe se nós estivermos no caminho. Dando-vos as firmes beneficências de Davi. Estava dando uma promessa aqui. Aí no versículo de número 6, capítulo 55, diz aí, veja lá, um pouquinho para frente, versículo 6. Como é que nós conseguimos isso? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Ele nos alerta aqui, convida aí e nos alerta, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Hoje Ele está aqui, na pessoa bendita do Espírito Santo, mas vai haver um momento que Ele não vai estar mais. Muitos vão procurar, muitos vão correr, muitos vão vir para a igreja, muitos vão chorar, mas não vão encontrar, porque Ele não estará mais aqui, e nem você estaremos lá na glória. Então é promessa da palavra do Senhor. Quando Bartimeu clama aqui, tem misericórdia de mim, filho de Davi. Ele está invocando essas promessas aqui. E o que acontece? Quando ele clama a Jesus. Quando ele clama a Jesus, as pessoas mandam ele parar, mas ele não para de clamar. Eu não sei o que está tentando fazer você parar de clamar. Os problemas, as situações, as pessoas, o coronavírus. Mas o que tem nos tirado do caminho? O que tem nos tirado de clamar? O que está nos fazendo parar de clamar? É as dificuldades? Aqui a multidão e os discípulos mandaram Bartimeu calar a boca. Se ele fosse orar pelos seus traumas, pela sua cegueira, pela sua mendigância, pela sua situação, que nem nome ele tinha, ele simplesmente sentava naquele caminho, baixava a cabeça e quem sabe ficava chorando, esperando a morte chegar. Mas sabe o que Bartimeu fez? Continuou clamando, continuou buscando o nome de Jesus. Tem misericórdia de mim, ó filho de Davi. E o que aconteceu? Jesus parou e fez toda a multidão parar. E é interessante aqui, o que Jesus faz? Pede para alguém chamar Bartimeu. Por que Jesus não chamou Bartimeu? Jesus estava no meio da multidão, na mesma distância que a multidão de Bartimeu. A distância era a mesma, Jesus podia parar e dizer: Bartimeu, vem até aqui. Mas por que Jesus parou e mandou que alguém da multidão, ou algumas pessoas da multidão, fosse falar com Bartimeu, trouxesse Bartimeu, chamasse Bartimeu? Sabe por quê? Jesus estava fazendo com Bartimeu o que Ele vai fazer com você e comigo. Estava honrando. Porque aquela mesma multidão que gritou para Bartimeu: fica quieto, cala-te, porque quem está passando aqui é Jesus e você é simplesmente o filho de Timeu, cego e mendigo. Agora teve que parar a comando de Jesus, e ainda tiveram que ir lá chamar o cego e dizer para ele: tenha bom ânimo, não temas, Ele te chama. E ainda levar o cego até Jesus. Ou seja, Jesus estava honrando aquele homem e dizendo para ele: olha, eu estou olhando o teu coração, eu olho a tua necessidade, eu sei o que você está passando, eu sei a tua dor, e eu não te deixo. Eu não te olho como olha esta multidão, eu não te olho como olha essas pessoas, eu não te olho como olha Satanás, eu te olho diferente, eu te olho diferente. Ele estava honrando aqui Bartimeu. Ele estava honrando. Bartimeu, quando ouve aquelas palavras que Jesus mandou chamar, a primeira coisa que ele fez foi dar um pulo e jogar a sua capa. A capa era a sua identidade. Lembre-se, sem a capa ele não podia mendigar. Não podia. Ele jogou a capa fora, significando que ele estava acreditando na sua mudança e na sua transformação, na renovação de vida. Aquilo que era o seu símbolo de sofrimento, que todo mundo olhava a capa, lá está um cego, lá está um mendigo, agora ele jogou fora, mesmo antes de enxergar, porque Jesus estava chamando ele, e Jesus está te chamando nesta noite.
está te dando uma oportunidade. Ele vai até Jesus, Jesus olha para ele. Ele já tinha jogado fora o medo, tinha jogado fora as dúvidas, tinha jogado fora os receios, tinha lançado fora toda a sua rejeição e foi de encontro a Jesus. Nós temos que fazer o mesmo, jogar fora tudo aquilo que coloca dúvida, tudo aquilo que coloca medo, tudo aquilo que não nos deixa chegar perto de Jesus, que nos afasta de Jesus, que nos tira do caminho. Temos que jogar tudo fora. Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Jesus viu que ele é cego e perguntou a ele isso. E ele disse para Jesus: mestre, que eu tenha vista. O que Jesus falou para ele? Vai, a tua fé te salvou. Ou seja, Jesus não curou ele em primeiro lugar. Jesus disse para ele: olha, Bartimeu, a tua fé te salvou. Ou seja, você é um cara salvo agora pela tua fé. Você acreditou em mim, você clamou a mim, então eu te dou a salvação, Bartimeu. O teu maior problema eu estou resolvendo, que é a tua condenação, que mesmo cego, mesmo mendigo, mesmo com o teu sofrimento, não te garante a entrada no céu, mas eu te garanto a entrada no céu. Eu sou Jesus, o Filho de Deus, que desceu encarnado nesta terra. Então, Bartimeu, a tua fé te salvou. Aleluia! Em seguida, Bartimeu começa a enxergar, e diz que começa a seguir Jesus pelo caminho. Ele não estava mais à beira do caminho agora. Foi salvo, foi curado da cegueira, e agora segue Jesus pelo caminho. Nós estamos no caminho, pelo menos é para estar. Se você está no caminho, esta é uma noite que Deus vai começar a fazer milagres. Ele quer fazer milagres, mas nós precisamos acreditar e lançar fora tudo aquilo que nós carregamos, todo o nosso ranço, a nossa dúvida, sair de cima do muro. A decisão é nossa, a posição é nossa, e hoje nós devemos tomar uma posição. Deus quer mudar a nossa história, assim como mudou de Bartimeu. Amém?